mais daquilo que está no seu coração. Esse louvor realmente veio acalmar o meu coração por essa palavra que eu estou trazendo hoje. Então saiba que você foi tremendamente usada. Seja ousada e nunca, nunca retroceda daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Louvor, muito obrigado. Pode sentar. Vou convidar o Pedro Aleph. E boa noite, igreja. Encontrei esse papelzinho aqui, esse ingresso. Quase que eu pergunto se é uma viagem de avião para mim, meu excelentíssimo esposo. Hashtag fica a dica, patrão do esposo. Amém, meus irmãos? Como é bom ver essa igreja assim, como é bom ver você neste lugar. Hoje é um domingo, a gente quer ficar em casa, deitada, assistindo, mas prove a Deus trazer você até aqui. A gente, de já, eu peço até desculpa se o que eu falar aqui você achar que ela soube de alguma coisa, alguém disse a ela que eu vinha. Eu quero que você entenda que o Espírito Santo habita dentro de mim e Ele fala o que quer, como quer, quando quer. Ele é quem sabe o que fazer. Amém? E geralmente você fala bem quando você vive aquilo que você está falando. E eu garanto a você que a palavra que eu trouxe hoje, que o Senhor colocou no meu coração, foi algo que eu já vivi e que o Senhor não me deixa mais cair nessa armadilha. Não sei se deu tempo colocar, deu, as consequências de uma mágoa não perdoada. Quem de nós nunca viveu uma mágoa? Talvez tenha alguém aqui, agora, sentindo uma mágoa. E minha ministração, ela foi feita no dia que eu recebi a agenda do pastor. Eu imediatamente montei minha ministração. Mas, prova a Deus ter trocado de ontem para hoje. É porque você que está aqui precisa ouvir o que eu vou lhe dizer. Amém? O tema é um tema bem forte. Não sei para você, mas para mim foi. Quando o Senhor me deu ele, eu falei, Pai, é realmente esse tema? O Espírito Santo disse sim, é esse tema. E eu vou contar uma história de um homem que quem não conhece vai conhecer hoje, que é um homem chamado Davi, aquele que lutou contra o gigante, aquele que com as 5 pedras derrubou um gigante. E eu não sei se você sabe, mas foi 5 pedras porque haviam 5 gigantes. E com as 5 ele derrubou uma, dizendo, os outros que estão atrás se ferraram. Esse Davi, esse mesmo Davi, um homem segundo o coração do Senhor. Alguns estudiosos dizem que não foi o Senhor que disse isso, foi o próprio Davi. Outros dizem que Davi precisava sim dizer aquilo, mas enfim, se está na Bíblia é para mim e para você, amém? Então, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 2 Samuel. Nós vamos dar uma viajada nesse capítulo. 2 Samuel. E nós vamos contar a história dele. Eu vou parafrasear para ficar melhor de você entender, certo? Mas você pode ir em casa e deve, nunca vá a uma igreja, seja ela qual for, ouvir a palavra do Senhor sem conferir se está na Bíblia. Sempre que você for, confira se o ministro está falando realmente o que está escrito.
ou se foi dele mesmo. Amém? Então, segundo Samuel vai contar a história de Davi. E eu vou resumir a história para chegar onde eu quero. Davi, um homem segundo o coração do Senhor, ele derrubou o gigante, ele foi um grande vencedor e ele se tornou rei. Porém, Davi era um homem igual eu e você, tinha os seus defeitos. E Davi cometeu um grande pecado, que foi o adultério. A Bíblia conta que Davi estava no seu palácio, caminhando no seu jardim, e quando de repente lá passa aquela moça tão bonita, tão formosa, né? E Davi, resumindo a história, Davi se deita com essa moça bonita, Betseba, e tudo, a partir daí, tudo mudou na vida de Davi. Pelo pecado de Davi, desagradou a duas pessoas. A primeira pessoa que ele desagradou foi aquele que vê tudo no oculto, o Senhor. Então, aquele homem que segundo o coração, era o homem do coração de Deus, agora estava entristecendo o Senhor. Isso prova para nós que nós somos falhos e eu posso errar. Eu não sou a super mulher, você não é o super homem. Nós temos defeitos, nós temos qualidades, mas para o Senhor nós precisamos nos submeter e pedir perdão daquilo que a gente fez que é errado. Então Davi adulterou. Davi era um rei que tinha 5 conselheiros achegados. Vários, mas os achegados eram 5. E dentre eles, tinha um homem chamado Aitofel. Estranho, acho que talvez você nunca nem ouviu falar nesse homem, mas se você ler 2 Samuel, você vai muito ouvir falar nele. Então, Aitofel era um dos 5 conselheiros de Davi, o mais achegado. Ele era tão achegado e os conselhos dele eram tão bom, que a boca dele era a boca, quando ele falava, era a boca de Deus. E eu vou provar para você na Bíblia, onde diz isso, que o que ele falava era a boca de Deus, que também está em 2 Samuel. Aleluia. Eu vou encontrar no decorrer. Então, tudo que Aitofel falava, ele dizia assim, Davi dizia: Aitofel, o que é que eu faço com aquele povo que está lá em Hebron? O que eu faço com aquele povo? Se ele dissesse, mande 1000 homens e destrua todo aquele povo, pois Davi mandava, porque Davi sabia que estava sendo a mando de Deus. Deus estava usando um homem, o seu conselheiro, para falar isso para ele. Mas Davi, ele desagradou Aitofel. Como? Sabe o que Betseba era de Aitofel? Neta. Mas, para não ficar só em minhas palavras, vamos ler 2 Samuel capítulo 11, versículo 2. Capítulo 11, versículo 2. Uma tarde levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita, tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Olha só o grande erro de Davi. Além de ter adulterado, a mulher era casada com um soldado dele, que estava na guerra, estava guerreando. Ele fez isso, ainda engravidou, deixou ela grávida. E para piorar,
quando ele descobriu que ela estava grávida, ele mandou chamar o esposo dela para ela ir dormir com ele. Eu estou parafraseando para me chegar lá na mágoa. Só que o soldado, ele se recusou a dormir em casa. Porque ele diz lá na frente que como era que ele iria ir para casa deitar e descansar enquanto os amigos dele estavam numa guerra, guerreando. Então ele não tinha cabeça para fazer uma coisa dessa. Então ele preferiu não ir deitar. O rei Davi, para ficar pior ainda, mandou ele voltar para a guerra. Levou uma carta. Vão prestando atenção nessa história que eu vou pincelando lá no final e você tem que ir lembrando o que eu estou dizendo para trás. Mandou ele voltar para a guerra, levar uma carta. Sabe o que era que tinha escrito nessa carta? Tinha escrito que era para o general colocar ele na linha de frente para ele morrer. Esse foi o grande pecado de Davi, um dos grandes pecados. E Davi, lá na frente, ele passou, a criança nasceu, ele passou um ano sem se redimir, sem pedir perdão a Cristo. Até que ele resolveu pedir perdão. E o Senhor perdoou, mas o Senhor perdoa, mas Ele não anula as consequências. Então, Ele não amaldiçoa, porque o nosso Deus não amaldiçoa ninguém. Amém? Mas Ele permite que as consequências cheguem. E assim Ele fez com Davi. E Ele mandou um profeta dizer a Davi: Davi, tudo que você tem, você vai perder. Inclusive mulher, inclusive o seu filho do adultério. Gente, não tem dor pior do que você perder um filho. E Davi, pelas consequências do grande pecado dele, ele começou a perder as coisas. E a primeira coisa foi perder o filho do adultério. Perdeu. Depois, um filho de Davi estuprou a irmã. Para ficar pior a história, outro filho de Davi matou o filho que estuprou a irmã. A bagaceira era feia, não era? Mas o profeta avisou a Davi que tudo isso ia acontecer. Davi pediu perdão. Perdão não é opção. Diga aí para o colega do lado: ei, perdão não é opção, é obrigação. Obrigação, obrigação. O Senhor nos ensina a perdoar. Abra sua Bíblia em Lucas 17:3. Aleluia. Não é um culto de muita glória, de carreira, que é bom, mas hoje não vai ser. Lucas, capítulo 17. Aleluia. 17:3. Olha o que ele diz aí. Acautelai-vos. Ei, cuidado, tenha cautela. Preste atenção. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Olha o que é que está escrito aqui em Lucas. Ei, o irmão pecou contra ti, vá até ele. Diga a ele o que aconteceu, porque talvez ele pecou e nem sabe que você levou como ofensa. E converse. Para quê? Para que tudo aquilo tenha um final. Você não pode guardar mágoa. Mas preste atenção, o Senhor pede para tu chamar teu irmão. O Senhor não pede para você marcar um gabinete com um pastor para falar mal do irmão.
O Senhor não está mandando você ir no Instagram jogar uma piada, no Facebook jogar uma piada, passar por um irmão jogar uma piada, falar no serviço, falar no meio da rua. Não, o Senhor diz: "Rei, procura o teu irmão, retenha-se, repreenda-o." O que é repreender? É chegar e brigar? Não, repreenda com amor. Meu irmão, aconteceu isso, eu não gostei. Tati, e se ele não me perdoar? Deixa eu te dizer, aí é ele Deus. Qual é o teu papel? Pedir perdão. Eu estava num encontro e eu recebi uma palavra do Espírito Santo que eu precisava chegar em casa e chamar uma pessoa e pedir perdão. E no encontro eu fiquei incomodada. Eu ficava só: como é que eu vou pedir perdão a essa pessoa se eu não sei nem o quê? E aí comecei a orar. O Espírito Santo disse: não, você não fez nada para essa pessoa. Essa pessoa fez a você. E você vai dizer assim: fulana, eu te perdoo. E o Espírito Santo, eu vou dizer, ela vai dizer: menino, tu tá louca. E o Espírito Santo disse: o seu papel é pedir o perdão. E se a pessoa aceitar o meu perdão, graças a Deus. Se não, ei, durma tranquilo. Seu papel você já fez. Amém? Então, você não pode estar levando a sua mágoa para ninguém, porque a amargura contamina. A Bíblia diz, se você quiser anotar depois, você pode anotar, que a amargura, que a mágoa é a raiz da amargura. Você já viu uma planta? Você sabe que se você arrancar ela, a raiz dela vai morrer. Você sabe que se você plantar e tiver outras plantas perto, a raiz dessa, ela vai se entrelar com as outras. E o nosso papel não é matar ninguém com as nossas dores. O nosso papel não é matar ninguém com a nossa mágoa. O nosso papel é ensinar o outro a levantar de uma mágoa que você já passou. É você chegar e dizer: minha irmã, vai dar certo. Já aconteceu comigo e deu certo. Vá para os pés do Senhor. A palavra de Deus diz: sobretudo, procure os pés de Cristo. Esse é o correto. Não é você chegar para uma pessoa que talvez vai estar magoada com você, ou com outra pessoa, ou então está sentindo a mesma dor. E aí, meu amigo, você vai colocar uma ótica que não é dela. Por quê? Porque eu vou falar de Mariana para mamãe, e mamãe vai começar a ver Mariana com os meus olhos, não com o dela. E isso é um grande pecado. Você não pode estar degrinindo a imagem de ninguém. Você não nasceu para isso. Você nasceu para dar certo e fazer as outras pessoas ver em você o pequeno Cristo que Ele colocou na terra. Amém? Quantas vezes você está sentindo uma dor, vai falar para fulano diz: eita, mulher, eu estou com a mesma dor. Vai resultar em quê? Em nada. Mas quando você diz assim: mulher, eu estou sentindo essa dor, e a outra chega e diz: eu fui curada dessa dor. E você foi curada como? Eu fui curada nos pés de Cristo. Eu não fui curada me magoando porque A ou B me machucou. Eu não fui falar mal de ninguém porque me fez um grande mal. Minha amiga, se você não resolver conversando com a pessoa, vai virar uma raiz tão profunda que você vai matar até as gerações que vierem.
Ah, eu não gosto de fulano, porque fulano mandou matar o filho do meu escanchalavô. Por quê? Porque veio passando para o meu bisavô, para minha avó, para minha mãe, chegou em mim. Eu não gosto do fulano. Isso aí é guardar uma mágoa que não pertencia a você. Mas enfim, Davi teve um filho, que foi o filho que matou o irmão. E nós vamos ler. É Abesalão. Eu digo que ele era feio igual o nome. Abisalão. A-B-S-A-L-A-O-Tio. Absalão. Gente, mãe, solta minha língua. Absalão. É esse homem bem aí. Quando ele matou o irmão, ele não parou para conversar com o Davi, com o pai. Ele guardou uma grande mágoa dentro dele. Por quê? Porque o pai não resolveu o problema da irmã ter sido estrupada. Ele resolveu com as próprias mãos. No dia que você resolve os seus problemas com as suas próprias mãos, o Senhor sai do meio e deixa você quebrar a cara. Porque você pensa que resolveu aqui e a conversa só rodou e virou uma bola de neve tão grande que agora está difícil de desenrolar essa bola de neve. Então entregue na mão certa que é do Senhor, resolva o problema que tiver de resolver, seja maduro o suficiente para chegar até a pessoa, não fique com vergonha, não se intimide, vá, porque isso é coisa do cão que está botando na sua cabeça para você não ir. Amém? Então ele foi embora. E com o passar do tempo ele resolveu voltar. Filho de Davi resolveu voltar. E quando ele voltou, o pai recebeu. Davi recebeu. E uma das coisas que a Bíblia diz que ele fazia era ficar na entrada do palácio, recebendo quem entrava. Todo mundo que chegava, ele recebia com amor. Ele dava aquilo que ele estava querendo ganhar. Que era o quê? O povo, o coração do povo. E aí, ele começou a ser amigo de quem? De quem? Do amigo conselheiro de Davi. Os conselhos dele, de Aitofel, era a mesma, tanto para Davi quanto para ele, era muito importante. Mas agora deixa eu te dizer, ele foi embora com mágoa do pai. Chegou e encontrou quem? O outro que estava com raiva porque era vô de Betseba. Juntou o sujo com o mal lavado e foi falar de uma pessoa. Foram tramar contra uma pessoa. E começaram a tramar. E resumindo a história, sabe por que isso aconteceu? Porque um deu ouvido ao que queria ouvir, não o que era certo. Quando você estiver numa posição que você ouviu o que você não quer, beba um gole com água que desce na urina. Mas engula. Porque senão, meu irmão, a mágoa vai corroer os seus ossos. A Bíblia diz que por falta de perdão, os ossos são corroídos. Você já pensou um negócio desse? Por que ele diz isso? Porque o que te sustenta em pé, naturalmente, são os teus ossos. Se você não perdoa, se você não libera perdão, você vai enfraquecer e vai morrer. Nós precisamos estar nos perdoando. Quem é que não erra? Ah, mas o erro de fulano foi grande demais. É porque foi contigo, criatura. Tem erro pior, tem erro maior. E aí você não quer perdoar. Pois bem, a partir do momento que você guarda essa mágoa, acontece o que aconteceu com Aitofel. Ele deu conselhos
para matar Davi e toda a sua família. Davi foi se esconder, pegou toda a turma dele, as mulheres, foi se esconder no meio do caminho, encontrou um engraçadinho que começou a jogar pedra nele. Deixa eu te dizer que quando você estiver fugindo de confusão, você precisa entender que tem gente que está torcendo para você cair e morrer lá na frente. Você precisa compreender que na sua vida não tem só flores. Tem muita pedra no meio do caminho. E a falta de perdão é uma das pedras que vai te corroendo por dentro. Vai te matando. Vai fazendo você beber um veneno que você está preparando para outro. Você vai beber. Você vai provar do próprio veneno. Porque enquanto você está carregando uma mágoa, por que Aitoifel não conversou logo com Davi e contou logo o que estava acontecendo? Preferiu ficar trancado. Quantos de nós não prefere ficar com aquela mágoa? E simplesmente olhar e esnobar a pessoa, fazer de conta que a pessoa nem existe. Isso nos faz adoecer e nos leva à morte. Aitoifel se matou. Não teve coragem de chegar e explanar todo o seu problema. E terminou que no final ele se matou. Eu coloquei aqui: o ácido mais destrutivo do mundo se encontra numa alma amargurada. Porque quando eu estou com minha alma amargurada, eu solto o veneno em quem encosta. O ácido. Eu não gostei disso, pois eu vou fazer. Morgana também não gosta. Eu não vou com a cara de André, pois eu vou fazer o pastor também não ir. Meu Deus, que pequenez. Como essa pessoa está merecendo uma chupetinha, né? Nem uma mamadeirinha de leite, é uma chupetinha, porque ainda não consegue uma mamadeira de leite. Se você está sentindo algo com alguém, ore, vá até essa pessoa, peça perdão, acabe com toda a história que está acontecendo, porque quanto mais você mexe, mais vai feder. Quanto mais demorar, mais vai crescer. Quanto mais você esticar, mais a lapada vai ser grande quando o elástico voltar. Se você tem mágoa de alguém, não fique falando dessa pessoa. E quem de nós não se magoa? Quem? Gente, pelo amor de Deus. No seu trabalho você passa por muitas mágoas. Quem trabalha vendendo as coisas, mesmo eu digo que às vezes dá tanta vontade de dizer as coisas com alguém. A escola, na escola, quantas vezes a gente não tem vontade de dizer assim para uma mãe? Fazer que nem o Didi. O Didi conta que, não é do tempo de muita gente aqui não, mas é do tempo de um bocado. O Didi conta que deitado... Aí uma muriçocazinha só. Aí ele botava o pano. Aí a muriçoca vinha de novo. Ele sacudia o pano. Ele disse que ficou esperando a muriçoca. Botou assim o olhinho no lençol. Ficou esperando a muriçoca. Da muriçoca encostou ele. Tenha cuidado. Muitas vezes você vai matar alguém porque a zoada que está no seu ouvido está te incomodando. E aí a outra pessoa não tem nem nada a ver com tua história, mas porque tu envenenou, tu está magoada com alguém, tu vai soltar o teu veneno no colo de outra pessoa. E no dia que essa outra pessoa vê... Já contei isso numa ministração minha, mas eu vou contar de novo. Quando eu fui morar em Teresina... Eu levei minha nora e levei Humberto, levei Camila e João Marcos pequenininho
E eu e minha cunhada, a Tâmara, esposa do pastor Paulinho, nós era igual cão e gato. Nós não se gostávamos. Então, eu falava dela para todo mundo e ela falava de mim para todo mundo. Aí ficava a minha mágoa. Eu chamei Camila, minha filha. Aí eu tive que voltar para cá porque minha licença encerrou. Então eu tive que voltar para cá por causa do meu serviço. Chamei Camila, minha filha. Vou deixando minha filha aqui em Teresina. Mas tenha muito cuidado com a Tâmara. Ó, a Tâmara é isso. Aí eu joguei. Tem um veneninho? Joguei. E vim embora. Sabe quem cuidou da Camila? Tâmara. Sabe quem amou a Camila? Que a mãe dela, a sogra dela tinha deixado ela lá no jogo? Tâmara. Sabe quem não deixou a Camila morrer espiritualmente? Tâmara. Sabe quem botou ela dentro de casa? Tâmara. Vocês já pensaram se a Camila dá escuta, dá ouvido à muriçoca? Me diga, como era que ia ficar a história? Ia sofrer. Por quê? Porque a sogra estava envenenando a outra contra ela. E não seja um Aitoifel que vai guardar toda a mágoa, para em vez de jogar na pessoa certa, se matar ou envenenar quem está do lado. Não faça isso. Se você tem mágoa com alguém, livre-se, porque as consequências são muito fortes. Não, mas é só hoje vai dar certo. Vai não, queridinho. Hoje tu vai dormir e aquele negócio vai aumentar. A história vai aumentar. Ah, mas eu estou magoada. Estou magoada com o pastor Cristiano. Foi o que ele fez contigo. Não, ele não fez nada. Só passou no carro e não me deu a carona. Eu vi no sol quente. Tremendo o sol quente. E eu vinha para atravessar a rua. Ele passou por mim. Nem sequer ele buzinou. E o pior ainda é pastor. E eu nem conto ainda, meu pastor. Pronto. A partir de hoje, eu vou caçar outra igreja. Pra lá eu não volto mais não. Não tenho coragem mais de olhar na cara dele. Aí tu vai pra outra igreja. Chegar lá na outra igreja, neném, não vai ter o pastor Cristiano não. Aí tá o Sandro, que vai te magoar. E aí, tu vai pular de novo pra outra igreja? Porque isso aconteceu comigo. Fui para a igreja, me senti magoada. Pulei para outra igreja, me senti magoada. Fiquei esperando o verbo chegar. Aí tu pensa que no verbo eu não fui magoada, não, filho. Deixa eu te dizer, você está no âmbito onde tem pessoas. E pessoas magoam pessoas. A diferença é o que é que tu vai fazer com isso que tu está recebendo. Tu vai guardar? Ou tu vai beber um copo com água? Tudo no mundo. Ah, mas eu vou ficar chateado com isso, eu vou ficar chateado com aquilo. Meu Deus. Ei, se tu não sabe receber uma correção, pois tu está na hora de voltar para o beabá. Você precisa sim. Os nossos filhos só crescem quando nós corrigimos. Eles podem não ouvir, mas você corrige. E por que você acha que na igreja é diferente? Nós temos o cabeça. Aliás, nós somos agraciados pelo Senhor e nós temos 2. Glória a Deus por isso. Se você anda falando mal lá fora dos pastores, porque eu estou na igreja há 3 meses, nenhum pastor nunca me deu nem um bom dia, não veio nem pegar na minha mão. Hoje à tarde eu disse uma coisa a uma pessoa. Quando a gente está magoado,
a gente se distancia de uma forma que acha que é os outros que estão magoando a gente. E no caso não é os outros não, é o veneninho que você está com ele dentro. Nos Estados Unidos existia, eu já contei também, mas eu conto de novo. Nos Estados Unidos existia a morte dos mortos. É o que eu chamo de viver com a mágoa. E o que é a morte dos mortos? Vamos que eu matei João Marques. Está repreendido em nome de Jesus Cristo. Vem aqui, João. Então, nos Estados Unidos, o que era que eles fazia? Ó, o morto, foi eu quem matei. Amarrava o morto nas minhas costas. Amarrava. Colocava dentro de uma sala, de um quarto pequeno. E o morto ia ficar podre. E o bicho que saía do morto ia comer minha carne. E eu ia morrer. Não da noite para o dia. Devagarinho. Devagarinho. Isso chama-se a morte dos mortos. Isso chama-se a falta de perdão. É você carregar um morto que deveria estar enterrado. Obrigada, meu amor. E a gente fica pensando, mas é meu irmão, mas foi minha mãe, foi meu marido, foi meu pai. Aitofel era o melhor conselheiro de Davi. Olha só quem ele traiu. E deixa eu ver bem que eu anotei que a amargura acontece no hoje, fica no ontem e prejudica o amanhã. A amargura que eu vivo hoje, se eu não resolver, amanhã ela se torna ontem. O meu futuro está prejudicado pro resto da vida. Eu não posso estar guardando. O Senhor me fez tão maravilhosa para ganhar pessoas através do Espírito Santo para Ele. O que é que eu quero morrendo por uma coisinha dessa? Falta de perdão, mágoa. Não, minha gente, não tem mais tempo para isso não. O Senhor está às portas. Você assiste a televisão, você vê o que é que está acontecendo. Está uma coisa pior do que a outra. Acredite se quiser e se puder, o Senhor está batendo na porta. E como é que Ele vai te encontrar? Como é que Ele vai me encontrar? Com o coração amargurado, deixando de viver. Assisti um depoimento de um homem e uma mulher, ela contando. Eu ia até trazer, mas achei ele muito comprido. Ela dizendo que ela viveu 25 anos guardando uma mágoa de uma traição. Ela dizia assim: não, quando o meu filho mais novo completar a maioridade e sair de dentro de casa, aí eu saio também. E ela viveu 25 anos. Você imagina aí 25 anos amargurada. E terminou que ela morreu amargurada. Uma mulher dessa não viveu, passou pela vida. Porque uma pessoa viver amargurada é triste. Vive triste, o coração apertado. Eu fico imaginando como era ela olhar para o marido dela durante 25 anos. Tivesse perdoado, tinha acabado. Aceitou conviver com o marido, mas não perdoou. E isso é muito forte. Minha gente, eu escrevi tanta coisa, mas eu não estou encontrando nada. Aleluia. Aleluia. O Senhor, Ele traz essa noite
uma reverência à palavra dele em perdoar. Um respeito à palavra dele em perdoar. Vocês assistiram nos Estados Unidos um homem que era muito importante lá em faculdades e tudo. Se eu não me engano, ele era deputado. E ele foi morto. Ele estava sentado dando uma palestra. E ele foi morto com um tiro, né, assim. Imediatamente ele morreu. E a mulher dele foi fazer uma entrevista. E ela disse: eu perdoo. Gente, ela é louca de perdoar o assassino do marido. Não, ela é crente de muito tempo. Ela sabe quando é que ela vai. Ela sabe que ela precisa ter o coração limpo. Quando a pessoa não perdoa, o coração é trancado. Vive amargurada, vive triste. Tudo para ela é ruim, nada presta. Isso é falta de perdão. E uma das coisas que a gente precisa fazer também é se perdoar. Foi uma das palavras que eu recebi nesse lugar que eu estava. Eu precisava me perdoar, porque às vezes eu ficava pensando: se aconteceu isso com fulano de tal, a culpa foi minha. A culpa foi minha por não ter tido uma decisão, por não ter tido uma postura, por não ter tomado as rédeas. A culpa foi minha. E eu vivia com essa culpa na minha cabeça até esse dia. Hoje eu tenho 47 anos, não parece uma menininha de 15. 47 anos e eu vivi mais de 28 anos com esse negócio 28 anos, 30 anos. E eu me curei nesse dia, porque o Senhor disse: você precisa se perdoar. O que acontece ou aconteceu, você não tem culpa. Se destrave disso, tire isso de dentro de você. Se liberte. Peça perdão para você. Chegue em casa, olhe no espelho e diga: eu me perdoo. Para você poder viver melhor. E eu fiz isso. Chorei. E eu me olhei no espelho do banheiro lá de casa e eu olhava. E o Satanás é nojento. Ele dizia: mas é culpa tua mesmo, ó. Isso. Culpa sua. E eu sei para que eu nasci para curar pessoas através do Espírito Santo. Então a minha vida tem que ser um testemunho vivo. Eu tenho que chegar para outras pessoas e dizer: eu venci, você vai vencer. Eu passei 30 anos sem liberar o perdão a mim mesmo. Agora hoje, Satanás, eu duvido tu jogar na minha cara que eu tenho perdão, que eu tenho culpa disso. Eu duvido. E Satanás quis brincar comigo, porque foi na mesma noite. Na mesma noite ele trouxe o mesmo problema. A mesma causa. E aí, você escuta, eu acho que você escuta igual eu escuto. Eu escutei nitidamente o cão dizer isso para mim. Tá vendo? Culpa sua. E eu estava deitada num sofazinho, só o bolinho. Quando eu ouvi essa palavra de Satanás, eu levantei desse sofá, abri minha porta bem devagarzinho para a mamãe e Sandra acordar. Fui lá para debaixo de um pezinho de manga. Levantei minhas mãos e liberei uma palavra lá para o lugar que eu imaginava que a situação estava. E liberei. Assim como eu fui curada, essa pessoa também vai se curar. Porque essa pessoa vai olhar para mim e vai ver que eu não tive culpa. Essa pessoa vai olhar para mim e vai dizer: ela é a pessoa certa que o Senhor colocou na minha frente. É isso que você tem que fazer. Se você acha que você fez algo errado, se perdoe. Porque se você não se perdoar, nem Jesus Cristo vai conseguir. Porque você vai dizer: mas o Senhor é soberano, o Senhor é misericordioso, Ele pode me perdoar. Ele te perdoa, mas você vai conviver com a falta de perdão até o sepulcro.
Coração adoece, coração amargurado. Isso faz com que você prejudique quem está do seu lado. Gente, não tem coisa pior do que ficar do lado de pessoas amarguradas. Nada presta, tudo vai dar errado. É uma murmuração sem fim. Tudo, se você der um bom dia, a resposta é: se o dia for bom, eu te digo. Tem gente, vocês não topam não com jeito assim, porque se o dia for bom, eu te digo. Deixa eu te dar um abraço. Hoje eu não estou para abraço. Fulana, Jesus te ama. Eu sei. Aí vai cortando você. Cortando. Isso é gente amargurado. Gente que não tem amor a si próprio. Por quê? Porque está guardando uma mágoa que é... Talvez a pessoa já está até enterrada, mas a mágoa ainda hoje existe dentro dela. Passa pela vida. Passa pela vida. Sem ser resolvido. E aí Aitofel, ele se matou. Foi conspirar contra Davi. Ele tinha toda a razão de ter raiva de Davi. Ele era vô. Ele se sentiu. Mas o erro dele foi o quê? Não se perdoar e nem pedir perdão. Ele fez o quê? Envenenou o filho. O filho matar o pai. Meu Deus. E mesmo assim acontece com a gente. Com pessoas que são feridas. Infelizmente, pessoas que são feridas, a tendência é ferir outros. Infelizmente, pessoas magoadas que não sabem liberar o perdão. Gente, eu ainda tenho 2 minutinhos. Quando eu cheguei aqui, quando nós viemos para cá, o pastor Galeno, se um dia o senhor ver essa ministração, ó, amo o Senhor e sou muito grata a Deus por o Senhor ter me exprimido tanto que espremeu. Quando nós viemos nos mudar para esse prédio aqui, não tinha esse altar, era só o vagão. E o pastor Galeno, quem conhece o pastor Galeno sabe que as coisas dele é tudo na metragem, assim, ó. Tudo, essas cadeiras, ele botava assim, ele chegava assim olhando. Tinha que estar bem retinho. E eu era casca dura, osso duro de roer. Eu era fazedeira de porco. Jesus me curou. Fazedeira. Eu era pirracenta. Muito pirracenta. Eu era daquelas que não aceitava opinião. A certa era minha. Eu era daquela que queria ajudar e terminava o povo achando que era porque eu queria se meter. E o pastor Galeno, coitado, sofreu com essa aqui. Para me amar, tratar, tirar o carrapicho, espremer e deixar a essência que eu tenho hoje. E nesse dia, no dia da mudança, tinha um material de limpeza. Pastor Galeno, eu boto esse material de limpeza onde? Ele disse, Tati, bota debaixo da escada. Não tinha isso aqui. Eu fui e botei debaixo da escada. Quando o pastor Galeno vai no banheiro, que ele vê o material de limpeza debaixo da escada, ele, Tati abençoada, vem aqui. Eu vim. Tira o material debaixo da escada. Pastor, é material demais, pastor. Tira o material. Tá bom, pastor. Bota onde, pastor? Tá. Bota lá em cima. Eu olhei para essa escada. Não tinha gente. Aqui não tinha desse tanto de gente. E mesmo tendo, sempre tem os que ficam. Os outros, perna para que te quero. Subi. Quando terminou tudo, ele disse, Tati, não é melhor deixar um material de limpeza
aqui embaixo da escada, só um pouquinho. Minha gente, menino, meu coração assim, me deu uma vontade. Pastor. Pô, pega só um pouquinho, bota assim, assim, assim. Ele foi ensinando como era que era pra botar e tal, botei. Isso me magoou. Boa de uma pea. E eu fui para casa magoada com isso. Meu, uma besteira dessa. E aí, quando foi à noite, na hora da inauguração, tá a Tatiana com um bico do tamanho do tucano. O coitado do pastor não sabia por que eu estava com a boca grande. Mas ele, instruído pelo Espírito Santo, mandou eu fazer o quê? Quem adivinha? Quem adivinha? Pegar o material de limpeza. Subir lá para cima. Porque estava feio. E as visitas estavam vendo. Aí foi nesse dia que eu entendi. Eu não estou aqui para fazer o que eu quero. Eu não estou aqui para fazer as minhas próprias vontades. Eu não estou aqui para correr uma carreira atrapalhando quem chega. Eu não estou aqui para pisar o seu ninguém. Eu estou aqui para fazer a obra crescer. E acontece o que acontecer, o sangue pode dar na canela. A Tatiana vai estar aqui dia após dia, orando e engolindo. E esse foi um dos primeiros. E veio coisa. Mas graças a Deus que o pastor Galeno me amou, cuidou de mim, de minha família ainda cuidou de minha família, amou, tratou e se possível for, até hoje ele sabe que ele tem liberdade para isso. Mas para isso acontecer eu precisei abrir meu coração e compreender que eu não sou o último biscoito do pacote. Até porque o último biscoito do pacote ele fica todo quebrado. Eu não sou a última Coca-Cola. Então, você entendendo isso no seu trabalho, na sua casa, no seu ministério, seja onde for, você vai se magoar menos. Ele disse isso. Doeu, e chore, mas entregue a Deus, vá nos pés dele. Senhor, perdoa, me perdoe, diga a ele, Pai, que não foi isso que eu fiz. Deus te justifica, mas não guarde mágoa de ninguém não, porque você vai viver a morte dos mortos. Amém? Tatiana, e tu não se magoa não todo dia? Todo dia. Mas eu aprendi a me falar na hora certa, calar na hora certa. Tem coisas que dói mais do que um tapa. Palavras dói mais do que um tapa. Criancice dói mais do que um tapa. Mas nós não estamos aqui para viver amargurado. Um dia eu estou com a cara, no outro dia eu estou com a outra. Hoje eu estou bem, hoje deu tudo certo lá em casa. Pois lá no serviço vai dar também tudo certo. Lá em casa não deu nada certo, por lá também não vai dar. Se não for do meu jeito também, pastor, é o seguinte. Não for do meu jeito, pode me tirar. Neném. Pois sai, tá na hora de sentar. Tá na hora de receber. Tá na hora de crescer. No seu trabalho, procure não infectar as pessoas. Procure não magoar as pessoas. E se te magoarem, tenta se controlar. Eu sei que às vezes a gente é impulsivo e dá a resposta. Mas seja rápido em pedir perdão. Seja rápido em dizer, me perdoe, me desculpe, não era isso que eu queria dizer não. Você vai viver melhor, eu digo por experiência própria.
Coloque sua carne no lugar. Nós somos espírito, gente. Nós somos espírito. Tudo que acontece aqui nesse mundo tem a parte espiritual que quer fazer você cair, quer fazer você desistir. Quando nós trocamos de pastor, eu sofri muito, muito mesmo. E eu precisei entender que era uma nova fase. Eu tinha que ter aquela nova fase, né? E aí vivemos uma nova fase. Já estamos na terceira fase. E um dia eu orando, o Senhor disse, eu falei assim, Senhor, mas não era para ser assim. E o Espírito Santo disse, deixa eu te dizer uma coisa, não vai ficar só nessa fase não, vem outras. Você não vai morrer agora. Então você precisa entender que as novas fases, você precisa mergulhar nela de uma forma madura. E do mesmo jeito somos nós, aqui na igreja, fora dela. Vamos agir com maturidade. Vamos olhar uns para os outros sabendo que nós não somos daqui, nem viemos para ficar. Que isso aqui tudo passa. E se você tem mágoa de alguém, se você não tem coragem de pedir perdão, mande uma mensagem. Uma mensagem só. Oi, tudo bem? Espero que sim. Mande uma oração. Que Deus abençoe o seu dia. Que Deus te abençoe. Porque, deixa eu te dizer, tu fica magoado com a pessoa e a pessoa está no bem bom e tu morrendo. Então, não façamos como Davi. Vamos pedir perdão, vamos chegar aos pés do Senhor. O Senhor vai nos perdoar. Ele vai trazer, vai deixar as consequências. Ele não vai lhe amaldiçoar, mas Ele traz as consequências. E você vai viver as consequências. Mas o Senhor também diz que entregue seus fardos a Deus, que com Ele é leve, o dele é leve. Então, as consequências que você vai passar hoje, você vai passar, você não vai ficar. E tudo aquilo que você fez hoje, que você vai ter as consequências com o Senhor, é mais leve. Então, precisa entregar nos pés do Senhor, acreditar que Ele resolve. Se você não tem coragem de pedir perdão, meu irmão, ore que o Senhor, para o Senhor preparar aquela pessoa a qual você precisa pedir perdão. Não ore só por você não, ore por a pessoa lá também, que a pessoa lá está tão magoada também com você, então você precisa orar por aquela pessoa. E nesses anos de crente, uma das coisas que eu sei que dá certo é a oração. Então, tá magoado com alguém? Ore por ela, ore por você. Não fique sem pedir perdão. Amém? E se você acha que se você pedir perdão, você está se humilhando, baixando a cabeça para aquela pessoa, meu Deus, Aitoifel não pediu perdão. E no Antigo Testamento ele é uma simbologia de Judas. Porque Aitoifel era um dos amigos de Davi. Judas, amigo de Cristo. Aitoifel não recebeu perdão porque não pediu. Judas a mesma coisa. Quer dizer que a gente não sabe como foi a morte dele ao certo. Mas Deus te perdoa e perdoa aquele que te magoou também. Você não é melhor do que aquele que te magoou e nem menor. Então precisa orar. Só para encerrar e entregar, que eu só tenho 1 minuto. Eu nunca pensei na minha vida que eu magoava alguém dentro da igreja. Nunca passou por minha cabeça. Eu sempre achei que esse meu jeito de amar, que para alguns é falsidade, eu digo aqui a vocês, não é, eu amo mesmo. E se eu chamo você de meu bem abençoado, filho, lindo, princesa e tal, é o meu jeito de ser, eu não estou com falsidade. Mas uma vez eu ministrei aqui, quando eu desci, que eu olhei o meu celular, tinha uma mensagem da pessoa dizendo assim: mulher, eu não te suportava. Da igreja. Estava aqui todo culto. E ela disse: eu não te suportava. E hoje eu quero te dar um abraço. Gente, você não imagina como foi que eu fiquei, não. Eu fiquei
fiquei espedaçada. Porque eu digo, oxe, como assim? Se essa pessoa, eu abraço, eu beijo, chamo de amor. Já cheguei para essa pessoa sem saber de nada, inocente. Chegar e dizer, oi meu amor, você está bem? Você está precisando de oração? Vamos orar? Já fiz isso aqui com a pessoa. E a pessoa dizer para mim, depois de 8 anos, que não me suportava. Dá para você imaginar como foi que eu fiquei? E eu digo, mulher, e esse tempo todinho, tu não me suportava? Ela disse, eu digo, minha filha, pelo amor de Deus, por me perdoe. Me diga o que foi que eu fiquei. Foi uma coisa muito grave. Porque 8 anos, foi uma coisa muito grave. E ela, não, mulher, eu só te achava muito metida. Eu digo, mulher, pelo amor de Deus, meu nariz rebicudo desse jeito, não é porque eu queira, não. E eu não sou metida, esse é meu jeito. Tatiana, hoje eu entendo que é seu jeito, mas eu não lhe suportava. E por que eu estou lhe dizendo isso? Porque ela passou 8 anos olhando para mim como se eu fosse uma pessoa que fizesse o mal para ela, enquanto nem eu sabia. E a partir daquele dia que ela se revelou, todos os dias que nós se encontramos na igreja, é um abraço, é um cheiro, e eu ainda pergunto, meu amor, tá tudo bem? Entre eu e você, tá tudo bem? Tudo na santa paz? E ela, não, só foi aquele dia, tá tudo bem. E é isso que a gente tem que fazer. Se você não vai com a cara de